Espero que todos estejam muito bem. Hoje estamos aqui para mais uma preleção e meu nome é Cláudia, eu sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Discípulos de Jesus. E se vocês ainda não conhecem o nosso trabalho, todas as terças-feiras nós estamos fazendo o Evangelho aqui pelo YouTube, às 20 horas. Porém, essa preleção fica gravada. Se você não tem a oportunidade de assistir naquele momento, você pode deixar para assistir depois, porque ela fica gravada. Um outro trabalho que a gente também faz na casa é a Caravana do Amor. Esta iniciativa foi da 5ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Os alunos se reuniram e resolveram fazer a caravana, que nada mais é do que um evangelho no lar. Então é feito em ambiente virtual, aos domingos, às 18 horas. Então, se você tiver interesse, quiser participar conosco, quer fazer o evangelho no seu lar, mas não sabe como, né, não entende muito bem como funciona, entre em contato com algum trabalhador da casa e nós vamos orientá-lo a melhor forma, tá bom? E aí você se junta a nós aos domingos às 18 horas. Estão todos convidados. Então agora nós vamos fazer a nossa elevação, a nossa preparação para a preleção da noite. Convido a todos a fecharem os olhos, respirarem profundamente e irem se desconectando do nosso plano material, deixando aqui todos os nossos problemas e preocupações e irmos nos conectando com o nosso plano espiritual, onde encontramos o nosso mentor, Espírito de Luz, fiel companheiro na nossa jornada no plano material. E junto a ele, vamos nos elevando até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, acolhedora nos momentos de aflições. E com ela encontramos os Espíritos Celestiais. E junto a eles, vamos nos elevar até o Mestre Jesus, que nos deixou os ensinamentos do Evangelho, pedindo a Ele que nos abençoe o nosso esforço para os seus ensinamentos seguir. E junto a Ele, vamos até o nosso Pai Maior, fonte eterna de amor, de luz e bondade, agradecendo a Ele a oportunidade dessa aula de hoje. Vamos orar a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixei-lhes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Jesus e graças a Deus. E assim, devidamente harmonizados, preparados, nós vamos ao nosso Evangelho desta noite. O Evangelho de hoje é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o item que nós vamos discutir hoje vai ser fazer o bem sem ostentação. Então, inicia-se pelo um trecho do Evangelho de Mateus.
o capítulo 6, de 1 a 4, que diz assim: Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Muito bem, este trecho do Evangelho nos traz 2 ensinamentos muito importantes. O primeiro deles, fazer o bem em silêncio, sem alardes, sem propagandas, sem exibição. E o segundo, não humilhar aquela pessoa que está recebendo, que está sendo ajudado. Pois bem, vamos então trazer estes ensinamentos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E vamos refletir um pouco. Como eu tenho feito o bem no meu dia a dia? Quando eu faço bem, eu preciso de público, eu preciso de palmas, eu espero que as pessoas aplaudam a minha atitude. Eu divulgo ou eu conto para todos o que eu faço. Hoje em dia, com as redes sociais, isso é muito comum. As pessoas, qualquer atitude que tomam, para o bem ou não, estão lá postando nas redes sociais. Então, temos que ter cuidado com isso. Eu tenho cuidado para não humilhar aquela pessoa que eu ajudei? Ou não? Ou eu falo assim, eu fiz porque eu sei fazer, eu sou o melhor, eu tenho condições, por isso que eu fiz. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos alimentando o nosso orgulho, nós estamos alimentando o nosso ego, a nossa vaidade, dando espaço para os nossos vícios e para os nossos defeitos, quando na verdade nós deveríamos alimentar as nossas virtudes, não o nosso orgulho. O orgulho, como já diz numa outra passagem do Evangelho, é a chaga da humanidade. Então, quanto mais nós nos vangloriarmos, quanto mais nós nos quisermos publicar tudo isso que fazemos, nós vamos estar alimentando o nosso orgulho, deixando o nosso ego inflado. E isso não é o que o ensinamento nos traz. Esse ensinamento de Jesus diz que nós devemos fazer o bem de forma natural, desinteressada, sem humilhar. Mas nós só vamos conseguir fazer desta forma quanto mais nós praticarmos. É como fazer um bolo. Aquelas pessoas que cozinham e seguem uma receita de um bolo. Nunca fizemos. De repente nós vamos pegar a receita e o bolo sai uma delícia. Seguimos passo a passo a receita e o bolo fica muito bom. Da próxima vez nós vamos fazer novamente com a receita e o bolo fica bom. Quanto mais nós fizermos esse bolo, mais ele vai ficar bom. E vai chegar um momento que nós vamos fazer sem a receita.
Nós pegamos os ingredientes, a olho mesmo nós colocamos e o bolo sai uma delícia. Assim também é com o bem que praticamos. Quanto mais nós praticarmos, né, mais nós vamos fazê-lo naturalmente. No início é preciso da receita, no início é preciso do esforço para não humilhar, para não nos envaidecermos, mas depois com a prática tudo fica mais fácil e natural. Jesus nos ensinou, há 2000 anos ele esteve aqui entre nós e ele nos ensinou, ele nos deixou os seus ensinamentos do Evangelho. Então, ao lermos o seu Evangelho, ao assistirmos às preleções, ao ouvirmos mensagens edificantes, não basta nós entendermos os ensinamentos e guardá-los para a gente. Não. O que nós precisamos fazer? Porque a fé, tem muita gente que diz assim, não, mas eu acredito, eu tenho fé, mas não pratica. Então, a fé sem obras, ela é morta. É preciso que tudo que nós aprendemos no Evangelho, com as preleções, com as mensagens, todo o ensinamento de Jesus, é preciso que tudo que é aprendido é preciso ser divulgado, é preciso ser vivenciado, é preciso ser praticado. É como uma plantinha. Quando a gente planta uma semente, o que nós esperamos? Que essa semente cresça e que ela dê frutos, germine e dê frutos. Então, quando nós lermos e entendemos o Evangelho e não praticamos, é como uma semente que não germinou, que não deu frutos. E Jesus quer exatamente o contrário, ele quer que a semente que seja plantada em nossos corações e que dê frutos. Ele quer que o seu Evangelho seja praticado, vivenciado, exemplificado. E nós temos em nossas vidas, nós temos muitas formas de fazer o bem. Não só do lado material, como muita gente faz e acha que é o suficiente, como doação de alimentos, doação de roupas, às vezes um emprego que a pessoa está precisando, dinheiro mesmo, né? Tudo isso são doações materiais. Mas nós não temos só essas doações para fazer. Nós temos também a doação do nosso tempo. Nós temos outros exemplos de doação, outros exemplos de prática do bem. Como estar ao lado de pessoas que precisam da nossa companhia. Muitas vezes, crianças, aqueles que têm filhos pequenos, idosos. Então, quando a gente dedica o nosso tempo para essa pessoa, isso é a prática da caridade, isso é fazer o bem. Nós podemos respeitar as opiniões diversas, principalmente aquelas dentro dos nossos lares, dos nossos familiares. Conviver em harmonia também é fazer o bem. No trânsito, nós podemos ser aquela pessoa mais contida, aquela pessoa que não xinga, que não cria atritos, né? Aquela pessoa que deixa o pedestre passar, aquela pessoa que dá passagem para o outro. Nós podemos auxiliar alguém para atravessar a rua, para subir uma escada, descer, para carregar as compras, enfim. Nós temos diversas formas, né? Podemos fazer bem em tantas situações da nossa vida. Mas, olha só que importante isso. O bem que eu faço ao próximo
deve ser construtivo para a minha evolução pessoal. Ele deve mudar o meu interior, a minha alma e a minha forma de ver as coisas. Então, o bem que eu faço ao próximo precisa fazer bem para mim mesmo, para a minha evolução pessoal. E quanto mais eu faço, quanto mais nós formos fazendo, mais nós formos praticando, nós vamos querer fazer cada vez mais, porque isso é muito gratificante. Esta é a grande mensagem desse ensinamento. No Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas codificado por Kardec, na pergunta 642, diz assim: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter acesso, nós vamos ter consciência de tudo que foi praticado aqui na Terra enquanto estávamos encarnados. Nós vamos ter acesso ao que fizemos de mal e de bem. E talvez nós nós veremos uma situação que foi desperdiçada por nós, das oportunidades que poderíamos ter feito bem e não fizemos. Por quê? Não sei, cada um sabe por quê praticou ou não praticou o bem. Porém, isso vai ser colocado em conta. Não só o mal que eu não fiz, mas o bem que eu deixei de fazer. Então, esse capítulo do Evangelho quer dizer assim: faça sempre o bem. Mesmo que no meio do caminho falhas aconteçam, corrija e continue. Mesmo que você tropece, levante e continue praticando. Eu gostaria de ler um texto de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Madre Teresa de Calcutá. Então, vamos lá. Se Deus nos chamasse hoje, se fôssemos colocados à sua frente hoje, e Ele perguntasse: o que foi feito na Terra?
Quais foram as nossas atitudes boas? Qual foi o bem que nós praticamos? O que diríamos a ele? Fomos aqueles que não prejudicou ninguém, mas também não ajudou? Será que eu aprendi os ensinamentos do Evangelho de Jesus? Sei o Evangelho de ponta a ponta, mas não vivenciei? Não pratiquei, não exemplifiquei? Nós temos muitas oportunidades para fazer o bem e depois contarmos a Deus. Então vamos ficar atentos daqui para frente, da forma como nós fazemos a caridade, da forma como nós praticamos o bem. Procuremos em nossos lares, junto dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, o que podemos fazer e façamos de coração para que possa ser construtivo para a nossa evolução pessoal. Então, meus queridos amigos, nós encerramos aqui essa preleção sobre fazer o bem sem ostentação e que a paz, o amor do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, esteja sempre em nossos lares, nos acalmando, nos tranquilizando e nos dando força para praticarmos o bem a cada dia. E agora nós vamos para o encerramento com as vibrações, que estas vibrações nada mais é do que a prática do bem. Muitas vezes a gente quer fazer o bem de tantas maneiras, né? E às vezes uma oração, né? Uma vibração que a gente fala é uma oração, é elevar o pensamento positivo, de forma positiva para o nosso próximo. Então, vamos às nossas vibrações para fazer o bem para quem se faz necessário. Boa noite, fiquem com Deus. Agora, já com os nossos pensamentos tranquilizados, depois desses ensinamentos que tanto nos enriquecem a alma, vou pedir para todos que fechem os olhos e elevem assim os pensamentos com muito amor e doçura. Já intuídos nessa energia de muita luz, vibremos pela paz universal, pelo nosso Brasil, que ele possa trilhar o caminho do discernimento e da harmonia entre todos os povos que aqui habitam. Vamos vibrar pelos refugiados, pelos desabrigados, os presidiários, pelas criancinhas que vivem nos orfanatos à espera de um lar, pelos idosos que passam seu final de vida nos asilos, agora ainda mais solitários. Vamos vibrar em especial e emanar esta luz que ainda se faz presente em nossos corações para todos os profissionais da área da saúde, que com seus esforços imensuráveis fazem o possível e o impossível para salvar as vidas. Vibremos também por todas as famílias e por todos os nossos irmãos em Cristo que necessitam de paz. Vamos agora, por fim, pedir humildemente ao Pai a permissão para vibrar por nós mesmos, vibrar pelo nosso sustento de toda a saúde física, mental e espiritual que possuímos. Graças a Deus e graças a Jesus.